Olá, bem-vindas e bem-vindos ao meu canal no YouTube. Na aula de hoje, nós vamos fazer um apanhado de temas e conceitos relevantes da crítica da razão pura, do filósofo Immanuel Kant, que servirão de base para as nossas investigações posteriores da sua estética, presente lá na crítica da faculdade do juízo. Esses temas que nós vamos abordar hoje não esgotam a temática principal deste livro, que tem um âmbito, um escopo filosófico bem mais amplo e que se insere na construção do sistema filosófico do autor. A nossa preocupação aqui vai ser apenas encaminhar a nossa reflexão para depois entender melhor a conceituação do autor sobre o juízo de gosto sobre a beleza, como também o juízo de gosto sobre o sublime. Nós vamos fazer um apanhado sem ficar preocupados muito com que esses conceitos se relacionam com outras partes dentro desta obra. A nossa abordagem vai desde o início da crítica da razão pura, particularmente a introdução da segunda edição, até o capítulo denominado A Anfibolia dos Conceitos de Reflexão. Não se trata também de um resumo dessa parte, porque diversos aspectos intermediários relevantes terão sido deixados de lado por nós. A nossa abordagem é particularmente dirigida para a nossa reflexão ulterior sobre a beleza. Então nós vamos fazer uma abordagem sobre como o conhecimento se forma, se produz, se concretiza de acordo com o Kant, tal como ele coloca lá na Crítica da Razão Pura. E esses são os elementos que vão aparecer sempre na nossa análise. Matéria e forma, a posteriori e a priori, as faculdades subjetivas e sínteses sucessivas. Matéria e forma é um par conceitual importante, porque para Kant o que caracteriza propriamente a formação do conhecimento é o fato de que nós, munidos de nossas faculdades cognitivas, informamos, damos forma a uma matéria que nos vem do mundo, pré-existente e que não é produzida por nós. A matéria já é um dado da nossa experiência e as nossas faculdades vão conformar, dar unidade, vão sintetizar esta matéria que nos vem da realidade. A posteriori e a priori são dois conceitos cruciais na crítica da razão pura, e aqui a gente não tem como fazer uma exposição detalhada e nem mesmo inserida dentro do contexto da argumentação global do autor. A posteriori vai ser usado por nós aqui apenas de forma geral. Nós vamos falar de a posteriori como aquilo que é particular e contingente, quer dizer, variável, não é necessário e nem universal. O a priori, ao contrário, é precisamente aquilo que não varia, é necessário e universal entre os sujeitos. A posteriori significa que algo depende da matéria do mundo, que não é produzida por nós e, portanto, não pode ser prognosticada e não pode ser dita como tendo validade universal no que concerne ao conhecimento que nós temos dos objetos materialmente determinados. O a priori será visto aqui por nós no registro das nossas faculdades, ou seja, no fato de que as nossas faculdades, como a razão, a imaginação e o entendimento, são tomadas por Kant como universais e necessárias. Quer dizer, aquilo que o entendimento produz por si, na relação que ele estabelece entre conceitos, é válido para todos os sujeitos e também é válido para todos os produtos deste raciocínio produzido pelo nosso intelecto. As faculdades subjetivas são algo necessário para a formação do conhecimento. Muito se critica dessa suposta compartimentização do espírito humano, da mente humana. Se poderia pensar que a razão é uma só, a mente é uma só, é artificial fazer divisões internas das nossas faculdades. Só que para Kant é significativo fazer essa divisão. Desde a nossa intuição, a nossa sensibilidade, a imaginação, o entendimento, a faculdade de julgar e a razão considerada na sua totalidade ou como uma forma de totalização de nossos juízos sobre o mundo. Trata-se de diversas formas diferentes de informar essa matéria através de uma forma específica, e essa forma será sempre vista a partir dessas faculdades. As sínteses sucessivas caracterizam propriamente essa demarche do conhecimento.
Só que essa sucessão não é temporal no sentido de cronologicamente diferente. Trata-se de uma síntese que é base para uma outra que acontece em termos cronológicos no mesmo instante. Não se trata de uma que vem depois da outra em termos cronológicos. A anterioridade ou a posteridade, aí, nesse caso das sínteses, se dá em termos lógicos, ou seja, do sentido que há nos processos de conformação da matéria que nos vem do mundo, de modo a nós produzirmos, então, uma forma para ela, dando-lhe uma síntese a partir dessa acoplagem entre forma e matéria. O que é o mundo antes de nós entrarmos em contato com ele com nossas faculdades? O que é o mundo em si mesmo? E a expressão de Kant é a coisa em si, independente de nós, ou seja, a coisa não para nós. Diz Kant, é uma incógnita, um X nós não podemos saber. Trata-se de algo absoluto, incondicionado, ou seja, não relativo a nós, não condicionado por nossas faculdades. É algo que escapa totalmente às nossas possibilidades de conhecer. Entretanto, nós podemos pensar sobre ela. O pensamento não segue regras de legitimidade tal como o conhecer. O conhecimento segue determinados princípios, leis, de modo a poder ser dito como legítimo ou ilegítimo na medida em que obedece a esses limites impostos por essas leis, por este regramento. Do que chega do mundo até nós, nós temos uma matéria que receberá uma forma. E essa é a primeira dualidade entre matéria e forma que nós podemos falar. Mas, eu repito, primeira em termos lógicos, não cronológicos. Pois bem, a primeira matéria que chega até nós é a sensação, ou seja, a luz que chega até nos nossos olhos, o som que chega aos nossos ouvidos, a rugosidade que chega até os nossos dedos. Essa sensação é uma matéria bruta e ela nos é dada pela sensibilidade no âmbito dos sentidos. Como nós veremos, a sensibilidade também tem uma parte que não é da ordem dos sentidos e que não é a posteriori. Esta é a posteriori. A sensação é algo que depende da organização do mundo e varia infinitamente aquilo que nós captamos nos olhos, ouvimos com os nossos ouvidos, etc. Não é possível estabelecer um conhecimento universal e necessário, ou seja, a priori, sobre aquilo que nossos sentidos captam. Nós sempre dependemos da variabilidade infinita do modo como as coisas chegam até nós no âmbito da matéria. A essa matéria corresponde uma forma. E essa forma é dada pelo espaço e pelo tempo, que são intuições puras de nossa sensibilidade. Pura significa aquilo que provém do sujeito em sua dimensão universal e necessária. Puro aqui se aproxima muito da ideia de a priori. Então, o espaço e o tempo são duas formas de nossa sensibilidade que, ao contrário dos sentidos, fornecem conhecimentos universais e necessários. Então, o espaço, por exemplo, é algo que não depende da matéria. O espaço é uma forma de nossa sensibilidade, de modo a que nós formatamos, informamos todos os dados sensíveis nas três dimensões, de modo que nós temos uma espacialidade que informa os dados sensíveis, de modo a ter uma organização espacial e também temporal, que é uma outra intuição pura, proveniente apenas do sujeito, e que também é dita como universal e necessária. No âmbito da crítica da razão pura, o tempo será ligado ao conhecimento da aritmética. Mas aqui para nós não é muito útil a gente falar sobre esse problema da questão do tempo e a sua ligação com a aritmética, porque isso envolveria uma carga de fundamentação conceitual que nos escapa. Nós não temos aqui o tempo mesmo para poder falar sobre o tempo. Então, tanto o espaço quanto o tempo são formas a priori de nossa sensibilidade e elas informam a sensação que nos é dada pelos sentidos. Essa informação significa que todos os dados sensíveis serão situados nessa espacialidade tridimensional ou bidimensional, dependendo do modo como essa sensação é percebida, e ela vai nos dar a primeira possibilidade de ter uma relação com
os dados sensíveis à matéria do mundo minimamente informada. É a primeira síntese, que é chamada por Kant de síntese da apreensão, que nos dá o que ele chama de fenômeno, que tem a ver com o verbo grego phainestai, que significa propriamente aparecer. O fenômeno é aquilo que aparece a nós na medida em que formatamos as sensações brutas que nos vêm dos sentidos com essa nossa capacidade de espacializar e de temporalizar as coisas. O fenômeno em si, ele não tem existência concreta. Por quê? Ele ainda é muito múltiplo, muito caótico. Ele ainda não é suficientemente sintetizado e unificado de modo a ter uma realidade cognitiva como tal. Para fazer uma abordagem mais didática, apenas para fins didáticos mesmo, a gente pode dizer que isso aqui, o fenômeno, apenas informado pela forma do espaço do tempo e mais nada, corresponderia, grosso modo, ao que cada um de nós experimentou com poucos minutos de vida. É algo muito caótico e que nós não temos propriamente uma articulação bem estabelecida em termos cognitivos do que seja o mundo. É uma experiência de mundo ainda muito precária, muito caótica e muito múltipla. Ela ainda precisa de maior unidade. Eu tenho falado múltiplo aqui porque uma articulação boa para falar sobre essas relações entre matéria e forma é a ligação entre o múltiplo e a unidade. Acontece que existe múltiplo puro, como é o caso, por exemplo, do múltiplo considerado na geometria. A geometria se dá em relação a um múltiplo puro, ou seja, a multiplicidade espacial a ser unificada na figura, por exemplo, de um triângulo, de um quadrado ou qualquer outra coisa que seja no âmbito da trigonometria. Então nós temos múltiplo, que é da ordem do a posteriori, que é da sensação, a matéria do mundo, que chega até nós e recebe uma formação espacial e temporal, resultando no fenômeno. Então o fenômeno tem uma matéria, que é a sensação, e tem uma forma, que é espacial e temporal. Só que o fenômeno ainda é muito múltiplo, caótico, ele precisa ainda ser sintetizado ulteriormente para alcançar alguma realidade cognitiva como tal. Então aqui a gente tem o fenômeno que é tomado como matéria para uma outra forma que vai nos dar passagem para uma outra síntese que nos vai dar um grau maior de concretude cognitiva. Este fenômeno é aquilo que nós recebemos da matéria do mundo, a sensação, em formato do espaço e do tempo. Só que essa informação, como eu falei, é muito precária. Ela precisa ser informada. A forma vai ser dada aqui por uma faculdade. E essa faculdade é interessante ser falada por nós aqui a partir do seu nome em alemão. Comecemos com a palavra Bild, que quer dizer imagem em alemão. Bilden é o verbo derivado desse substantivo, que quer dizer formar. Bom, Bild está com letra maiúscula, não é porque está no começo dessa tabela aqui, não. É porque todo substantivo em alemão, mesmo próprio ou comum, tem inicial maiúscula. Então, mesa, cadeira, árvore, todos em alemão têm inicial maiúscula. Não apenas nomes próprios, como João, Maria, Antônio. Então, bilden quer dizer formar. Sich etwas einbilden, ou sich einbilden, quer dizer imaginar. O ein aí, que é o prefixo, significa algo da ordem da interioridade. Significa formar uma imagem internamente. É o que a gente faz quando imagina alguma coisa para poder construir um móvel, por exemplo. Você imagina o formato de uma cadeira que você gostaria. Essa atividade de formar esta imagem mentalmente é falado em alemão como sendo da ordem do sich einbilden. Einbildung, e aí volta a ter inicial maiúscula porque é substantivo, é o resultado da ação de sich etwas einbilden. Etwas quer dizer alguma coisa em alemão. Então, Einbildung quer dizer, a sílaba tônica é o ein. Né? O Einbildung é o resultado deste processo de imaginar internamente. E aqui a gente fala, a gente coloca o artigo indefinido, uma imaginação, para marcar a diferença com o nome da faculdade. Então, uma imaginação, como a gente fala, saci pererê, é uma imaginação popular, ou seja, algo concebido imaginariamente pelo povo, um produto folclórico. E aí a gente muda o radical e fala sobre Kraft,
que é poder, faculdade, que no caso, um poder cognitivo humano. E aí a gente junta Einbildung com Kraft, e aí tem Einbildungskraft, e a sílaba tônica é o Ein ainda, é o Einbildungskraft. O S aí é o genitivo, então significa a faculdade da imaginação. E é isso que caracteriza propriamente a forma que será usada sobre o fenômeno que é a matéria da primeira síntese, que é o resultado da primeira síntese que se transformou numa matéria, melhor dizendo. Então, antes eu falei da forma como sendo intuição pura de espaço e tempo, eu falei da faculdade que era da sensibilidade. Aqui, na crítica da razão pura, não consta explicitamente qual seria a forma do fenômeno nessa segunda síntese. O que a gente pode articular é que seria uma espécie de imagem pura, ou seja, uma imagem produzida apenas no âmbito do uso de nossa faculdade, da imaginação, que é tomada por Kant como sendo a priori. Então nós temos a faculdade da imaginação, que é essa faculdade que vai conformar a matéria fenomênica para gerar, então, uma segunda síntese. Eu coloquei faculdade da, entre parênteses, para denotar que a gente não usa propriamente essa expressão para caracterizar essa faculdade, porque imaginação em português já é suficiente para a gente falar dessa faculdade. Mas muitas pessoas, ao traduzir a crítica da razão pura, gostam de manter faculdade da imaginação para diferenciar da palavra Einbildung, quando ela aparece na crítica da razão pura, porque lá Einbildung denota o produto da faculdade da imaginação. Mas aqui, como nós não vamos nos dedicar a uma investigação específica sobre essa questão, então para nós é suficiente usar imaginação para denotar a faculdade. Então, essa forma dada pela faculdade da imaginação sobre o fenômeno que é uma matéria, que é um conjunto de elementos sensíveis informados espacial e temporalmente. Essa unificação da forma com a matéria vai nos dar o resultado dessa síntese figurativa, que é a segunda síntese. A imagem é propriamente essa totalização intuitiva, significando uma unificação dos dados fenomênicos que foram obtidos pela informação espaço-temporal da sensação. Só que essa imagem ainda também não tem realidade cognitiva. Ela ainda é por demais caótica. Ela ainda não é acompanhada de poderes cognitivos necessários para fazer com que ela tenha uma realidade como tal, como processo cognitivo propriamente dito. Nós podemos dizer que essa imagem corresponde a, digamos, 4, 5, 6 meses de vida em que a criança, o bebê, está formatando essas totalizações que a criança é capaz de fazer nos processos de articulação, de ligação, de semelhança e diferença entre as diversas formas. Não há apenas a percepção de antes, durante, depois, em cima, embaixo, do lado. Não há apenas relação tridimensional e temporal, e sim já uma identificação das formas diferenciadas umas das outras. E muito da capacidade mimética da criança, quer dizer, de ela imitar, ser capaz de produzir uma imagem, um ato que imita uma outra coisa feita pelo adulto, demonstra, ou demonstraria, que a gente pode pensar em termos de teoria, o fato de que ela é capaz de distinguir formas específicas, fazer totalizações intuitivas capazes de conferirem aos dados fenomênicos uma realidade cognitiva diferenciada, ou seja, mais avançada. Só que essa imagem, como eu falei, ainda é muito precária. Não há propriamente uma consciência dita dessa imagem como tal. Ela se torna, então, uma matéria a posteriori, porque ela contém elementos materiais. Tudo que contém elementos materiais é dito por Kant como sendo a posteriori, porque para ser a priori, universal e necessário, precisa provir apenas das faculdades do sujeito. Então a geometria diz respeito a um conhecimento que é produzido apenas por relações espaciais abstratas, que não existem concretamente, materialmente no mundo.
Então não existe quadrado, triângulo e círculo no mundo. São representações empíricas para essa noção geral que é abstrata, que é o círculo quadrado, que não existe na realidade, porque qualquer representação vai incluir algo da ordem da matéria que fará com que o que é concretamente desenhado num papel, projetado no computador, não tenha a precisão radical e absoluta que é necessário para que se diga de um quadrado, de um círculo, de um triângulo. Mas então, a imagem, como contém elementos sensíveis, é dita como a posteriori, variável, contingente. Essa matéria deverá ser informada por um conceito. Conceito que é a forma desta matéria imagética. E a faculdade dessa forma conceitual é o entendimento, que pode ser a priori, universal e necessário, que são as categorias, que para Kant fazem parte da estrutura da nossa capacidade de pensar em geral, que é o entendimento, e são também a posteriori, conceitos empíricos, que são resultado de comparações empíricas que nós fazemos entre as coisas da nossa experiência. Então nós temos uma forma conceitual que vai unificar esta matéria, que é a imagem, para dar uma outra produção, produzindo uma nova síntese, que vai ser o objeto de conhecimento, através dessa síntese intelectual. Acontece que essa síntese é bem mais complexa, bem mais difícil em termos cognitivos de ser realizada do que as outras duas. Por quê? A primeira ocorre no âmbito de nossa sensibilidade. Tanto os sentidos quanto o espaço e o tempo estão no âmbito de nossa receptividade às coisas do mundo. Na imaginação, o que acontece é um processo de unificação dos dados fenomênicos, também no âmbito de nossa intuitividade. Agora, nós temos uma diferenciação radical entre aquilo que é do âmbito intelectual pensado, que é o conceito, e aquilo que é da ordem do concreto particular, que é a imagem. Então, a imagem é única, concreta, particular. Em cada instante existe uma imagem. Um instante que é indefinível em termos cronológicos, porque trata-se de uma relação instantânea com a realidade. A cada milissegundo é necessário que nós unifiquemos os dados sensíveis que chegam até nós para produzir uma determinada imagem. Ela é concreta, ela é vinculada a cada segundo, a cada milissegundo, a cada instante de nossa percepção. Um segundo que nós passamos sem unificar os dados sensíveis, nós não temos consciência do que estamos vendo. Então, trata-se de uma atividade sintetizante constante, reiterada, instante após instante, prolongadamente. Então, essa imagem é única, particular e concreta. O conceito, por seu lado, é universal, genérico e abstrato. O conceito é uma regra geral usada para se unificar os dados sensíveis. Trata-se de o conceito estabelece um regramento para a percepção, de tal maneira que, então, nós precisamos fazer alguma mediação entre esta regra abstrata geral e a imagem que é particular, única e concreta. Este salto é extremamente difícil, ele não é fácil para ser feito e precisa ser articulado em termos teóricos para ser suficientemente bem compreendido. Hoje, depois de milhares de anos em que a humanidade caminhou lenta e progressivamente até constituir esta habilidade única de vincular conceito universal genérico à imagem particular e única e concreta, depois de toda essa caminhada de dezenas de milhares de anos, a coisa não nos parece especialmente difícil. O esquema é uma pré-intelectualização das imagens possíveis. E o esquematismo é o mecanismo subjetivo de produção de esquemas pela imaginação. Então, para Kant, é necessário uma dimensão cognitiva intermediária entre a universalidade genérica do conceito e a particularidade concreta e única da imagem. E ele chama de esquema isso aí. É essa pré-intelectualização das imagens. É necessário que a nossa mente esteja suscetível à pluralidade indeterminada de imagens, de modo que nós reconheçamos cada imagem
como sendo vinculada àquele conceito, a um mesmo conceito. Essa capacidade de vincular o abstrato com o concreto através do esquema é necessário pelo fato de que Kant vai insistir que o mundo não é previamente formatado para que nós sejamos capazes de apreendê-lo a partir de nossas faculdades superiores de conhecimento, como é o caso do entendimento. Então é necessário pensar sempre as vias, as formas, as mediações entre nós como seres pensantes e o mundo com sua singularidade, a sua especificidade concreta e materialmente determinada. Então é necessário que nós pré-intelectualizemos as imagens. Então aqui eu vou dar um exemplo de um conceito, estrela, em que há realmente infinitas formas de estrela. Então é necessário que a gente tenha a capacidade de pensar a estrela de modo a que sejamos suficientemente capazes de assimilar cada uma dessas formas e outras milhares e bilhões de outras estrelas com cores, formatos, dimensões diferentes, como sendo todas essas formas igualmente assimiláveis sob o conceito de estrela. Essa pequena amarela aqui do canto, a gente até teria meio de dificuldade para dizer que é uma estrela. A gente poderia pensar que parece mais algo da ordem de um ramo, de uma flor, uma coisa assim. Ou seja, há casos limite de aplicabilidade desse conceito e é necessário que a gente, então, tenha não apenas o conceito, mas também uma capacidade de pré-intelectualizar todas as formas. E essa pré-intelectualização das formas significa um emprego de nossa imaginação de modo a fazer com que, então, nós tenhamos essa possibilidade de conceituar a imagem apesar da infinita variabilidade desses elementos imagéticos concretos, particulares, específicos. Então, nós precisamos atualizar o nosso último esquema lá de síntese, dizendo que a gente tem imaginação, que é uma faculdade que unifica a imagem, dando a matéria de uma outra possibilidade de síntese, e o conceito é a forma para essa matéria, e esse conceito é dado pelo entendimento. Só que, para gerar o objeto através da síntese intelectual, é necessário esse esquema. Então, o esquema significa uma mediação necessária nesse processo de informação da matéria imagética pela forma conceitual intelectual do entendimento. Acontece que a coisa aqui ainda é bem mais complicada. Por quê? Porque o entendimento é a faculdade de operar, produzir e relacionar conceitos. É o que nós podemos chamar de raciocínio, ou raciocínio abstrato. O entendimento é a capacidade de articular as formas abstratas entre si, gerar conceitos através dessas relações. Não é propriamente uma faculdade usada para aplicar esses conceitos nas imagens, ou seja, nos objetos específicos do mundo. É a faculdade de julgar, ou faculdade do juízo, que é a capacidade de relacionar conceitos às coisas e coisas a conceitos. Eu gosto de falar dela como sendo da inteligência devido à derivação etimológica dela, que é de intus legere. Intus quer dizer para dentro, né? Interior, interno, e legere, que é o verbo que vai derivar em ler. Né? Ler deriva de legere. Tanto é que a gente fala que algo é legível porque pode ler, e aí pode ser lido. Por isso aparece o G aí em legível. Então, intus legere, o que significa isso? Essa capacidade de ler nas coisas o que ela significa. Tem a ver com a palavra grega também, diagnose, porque dia quer dizer através, como tem diacrônico, através de vários momentos no tempo, no cronos. E gnose quer dizer conhecimento. A teoria cognitiva tem a ver com gnose também. E aí, então, o que nós precisamos é de uma faculdade de julgar que seja capaz, então, de fazer essa síntese em relação à imagem através do uso do conceito fornecido pelo entendimento através do esquema. E, portanto, a gente atualiza mais uma vez o nosso esqueminha anterior, que é esse. A imaginação produz imagem, o entendimento produz conceito, ou usa o conceito, e relaciona conceitos entre si, através do esquema, que é produzido pela imaginação, produzindo então um juízo
através da faculdade de julgar ou faculdade do juízo. Nós temos uma relação complexa entre estes elementos cognitivos, essas etapas, essas faculdades cognitivas para gerar propriamente o objeto, que é o objeto de conhecimento propriamente dito, como resultado final. Aqui também, de novo, mais uma vez é necessário parar para falar de mais uma etapa, de mais um processo intermediário que necessita ser interposto para que a gente pense concretamente o que significa essa mediação entre o conceito e a imagem. O sujeito tem várias faculdades. A sensibilidade em geral, que contém os sentidos, a intuição pura, a imaginação, o entendimento e a razão. Então, tudo isso é da ordem do sujeito. O objeto contém uma miríade de elementos, dimensões, características diferentes, que obedecem a princípios cognitivos distintos, como cor, forma, movimento, posição, tamanho, tipo, alteração, imagem, diferença, semelhança. São diversas características, como eu falei, qualitativamente distintas. E a pergunta que se coloca é: o que do sujeito corresponde ao que do objeto? Mais uma vez, eu invoco aquilo que eu falei antes. Nós não estamos de antemão preparados para apreender cognitivamente os objetos da realidade. É necessário que nós, a cada instante, a cada momento, nos adequemos àquilo que o mundo nos dá na sua materialidade, na sua realidade empírica concreta. E, portanto, é sempre uma incógnita como nós vamos nos defrontar com o objeto. Essa incógnita, em termos reais da nossa vivência, é a cada dia obscurecida pelo fato de que nós somos acostumados a ver o mundo tal como nós vemos, a percebê-lo de acordo com uma rotina perceptiva já estabelecida desde os nossos primeiros dias de vida e que cada vez mais fica solidificada. Mas, diz Kant, o mundo não é pré-formatado para nós, como eu já falei. É necessário sempre nos adequarmos às infinitas possibilidades que o objeto tem para nós como fonte de elementos sensíveis e como alvo de nossas faculdades. E aí é necessário que o sujeito se adeque, se conforme, se articule, se rearranje internamente, produzindo o que ele chama de jogo das faculdades, que é uma relação comparativa entre elas, entre umas e outras, de modo a, então, poder se adequar àquilo que é dado pelo objeto e produzir um conhecimento bom, satisfatório, bem realizado. Então, esse jogo das faculdades precisa acontecer para que nós nos adequemos ao objeto de modo a produzir uma acoplagem boa entre o âmbito objetivo e o âmbito subjetivo. Só que essa relação entre as faculdades pode se dar entre todas elas. Só que a relação desse jogo entre imaginação e entendimento, para nós é a mais relevante. E mesmo lá na crítica da razão pura, essa relação é a que recebe a maior importância. Nós damos o nome de reflexão transcendental a este jogo comparativo entre as faculdades para determinar qual ou quais delas devem se ajustar a qual ou quais propriedades do objeto. A mais relevante dessa reflexão transcendental, desse jogo reflexivo, ocorre entre a imaginação e o entendimento, pois se refere a dois fatores muito distintos no processo cognitivo. A imagem, que é única, concreta, singular, e conceito, que é genérico, abstrato e universal. Reflexão é o nome que Kant diz para este jogo entre as faculdades. Nós temos reflexão lógica, que é quando a gente compara conceitos entre si, compara possibilidades distintas do que fazer amanhã, do que realizar ao escrever um texto. Nesse momento a gente joga conceitos e ideias umas com as outras, de tal maneira a produzir uma conclusão, um raciocínio, um pensamento. Essa é uma reflexão lógica pelo fato de ser dada no âmbito do logos, não só pelo fato de ser uma dedução lógica, tal como se todo A está em B, todo B está em C, logo todo A está em C. Essa também é uma reflexão lógica,
Mas não é só ela que é dita como tal, por Kant, no âmbito da crítica da razão pura. A reflexão lógica que significa o jogo entre ideias, conceitos. A passo que a reflexão transcendental é dita por isso, porque transcendental para Kant vai significar, dentre várias outras coisas, aquilo que é uma condição de possibilidade para a existência de outra. Então, digamos, o espaço e o tempo são ditos como transcendentais pelo fato de serem condição de possibilidade para que a gente tenha fenômenos. Para ter um fenômeno, para ter os dados fenomênicos como tais, é necessário que haja a nossa capacidade de espacializar e de colocar as coisas no tempo. E, portanto, o espaço e o tempo são ditos como transcendentais. A reflexão transcendental significa essa que é necessária, que precisa acontecer como condição de possibilidade para que nós sejamos capazes de produzir um conhecimento, um objeto, como resultado dessa nossa informação conceitual da unidade imagética produzida pela imaginação ao unificar os dados fenomênicos que provêm do âmbito sensível e são unificados pela nossa intuição pura de espaço e do tempo. Ora, existe o que Kant chama de juízo determinante, quando existe um conceito prévio capaz de abarcar satisfatoriamente tudo o que a imaginação produz. A reflexão transcendental, teoricamente, ocorre, mas não perdura, pois a acoplagem entre imaginação e entendimento satisfaz a exigência cognitiva. O juízo determinante é aquele em que nós temos um conceito como de mesa, árvore, avião, e temos contato com um objeto em que as suas formas, os seus elementos sensíveis são suficientemente esclarecidos, compreendidos e abarcados por esse conceito. Nós temos uma espécie de vinculação satisfatória. O conceito é determinado no âmbito sensível, quer dizer, ele é instanciado, ele é especificado em cada caso. Nós temos o conceito genérico de avião. Há infinitas formas de aviões. E nós, em cada momento, vamos ter um exemplo específico, uma instanciação específica de um conceito genérico. Então, o conceito, que é geral, ele se determina particularmente em cada momento em que é aplicado na nossa relação cognitiva com essas imagens que nós captamos e produzimos nessa nossa atividade cognitiva. Acontece que essa reflexão transcendental, ela existe, ao ver um objeto como de um avião, as nossas faculdades precisam também passar por um processo de ajustamento. Mas essa reflexão, ela cessa, por assim dizer, imediatamente. Ela não perdura e, portanto, não é percebida como tal. Agora, há momentos em que este jogo entre a imaginação e o entendimento continua. Há momentos, diz Kant, de estranhamento entre a imaginação e o entendimento, de tal maneira que este jogo entre elas perdura, permanece. Eu gosto de dar o exemplo de exposições de design inovadoras que mostram objetos cuja aplicação de conceito é difícil, é inquietante. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa e a gente fica em dúvida se aplica o conceito de mesa, ou de cadeira, ou de sofá, devido ao arrojo compositivo mesmo daqueles artistas. A nossa imaginação e entendimento ficam, por assim dizer, tensionados e não são capazes de chegar, por assim dizer, a um acordo sobre qual conceito aplicar a esta imagem produzida pela imaginação. Só que, nesses casos, assim que a gente tem um conceito que satisfaça ao nosso desejo cognitivo, a nessa pretensão cognitiva de dar uma forma conceitual a essa imagem, essa reflexão se acaba, ela cessa. Ela não continua porque o conceito acaba sendo satisfatório de alguma maneira para assambarcar, para englobar essa imagem. O juízo reflexionante, vai dizer Kant, é quando nenhum conceito do entendimento é suficiente para determinar tudo o que a forma do objeto contém como produto da síntese da imaginação, que é a síntese figurativa. E o jogo reflexionante entre imaginação e entendimento se prolonga. Para Kant, existem objetos cuja forma produz um jogo reflexionante entre imaginação e entendimento, uma inquietação entre essas duas faculdades,
que se prolonga, que demora no tempo. E, portanto, essa situação, essa tensão cognitiva gera um efeito subjetivo. Qual? Vai dizer Kant. Prazer. Prazer é o resultado dessa condição reflexionante entre imaginação e entendimento, quando, por mais conceitos que tenhamos, não há um que seja suficiente para determinar aquilo que a imaginação nos traz, aquilo que a imaginação produz ao vermos os objetos, ao percebermos os objetos. O que Kant vai dizer é que esse juízo reflexionante é a característica da beleza. O belo é propriamente aquele momento em que existe uma vivacidade nas formas de um determinado objeto, de tal maneira que, por mais conceitos que nós apliquemos ao objeto, como de uma pintura, por exemplo, nós temos diversos conceitos para uma pintura. A própria palavra, até o conceito de pintura, como quadro, como casa, que às vezes, que porventura esteja representado num quadro. Há vários conceitos que podem ser, mesmo os abstratos, a gente tem conceito de círculo, de triângulo, de linha, de plano, etc. Só que o que Kant diz? Nenhum desses conceitos, nem a soma de todos eles, é capaz de satisfazer aquilo que é produzido pela imaginação nessa sua efervescência, nessa sua pluralidade de formas. A riqueza dessas formas do objeto nos leva a um estado cognitivo de tensionamento e o que Kant chama de um jogo livre entre imaginação e entendimento. Livre pelo fato de que a imaginação não é, por assim dizer, entre aspas, escravizada pelas regras que o entendimento impõe à nossa sensibilidade no âmbito da nossa atividade cognitiva cotidiana, normal, de todo dia, em que os objetos são, por assim dizer, indiferentes a nós. A beleza é aquele momento em que existe um tensionamento vivo, instigante, que leva a nossa atividade cognitiva a ficar tensionada e perdurar. Essa situação é prazerosa, ela nos motiva a querer permanecer nessa mesma contemplação, nessa percepção do objeto. Cabe investigar em que consiste essa articulação reflexionante entre imaginação e entendimento, como se dá este jogo, como ele é possível de ser gerado na nossa relação com a realidade, quais são as propriedades desse jogo que fazem com que nós possamos dizer que, por exemplo, ele é igual em todas as pessoas. Em que medida este jogo entre imaginação e entendimento, usando os termos de Kant, é a priori? Esse jogo poderia ser a posteriori? Em que medida nós podemos dizer que varia entre as pessoas este jogo, ou em que medida nós podemos assegurar que se trata de algo que qualquer pessoa poderia experimentar em relação ao mesmo objeto? Então há várias questões que podem ser colocadas em relação a essa estrutura cognitiva da nossa relação com os objetos. E a terceira crítica de Kant, a crítica da faculdade do juízo, vai fazer uma abordagem relativa a isso, a este jogo reflexionante que caracteriza propriamente a beleza. E é exatamente esse tipo de abordagem que fará com que Kant seja capaz de construir toda uma teoria sobre a beleza, tanto da natureza quanto da arte, e também uma outra forma de relação com a realidade, que é o sublime, tal como eu expliquei num vídeo anterior em que eu falei sobre o que é estética. Abordei um pouco o conceito de sublime, muito a partir de Kant, mas sem mencionar essa questão do jogo reflexionante, que no caso lá do sublime, para Kant, não vai se dar entre imaginação e entendimento, vai se dar entre imaginação e razão, que é uma outra faculdade que a gente não abordou aqui especificamente, mas que é relevante para entender o fenômeno do sublime, que é uma outra experiência estética muito significativa e relevante para conceber, entender, articular conceitualmente sobre a arte contemporânea. Então, eu convido vocês a estudar a crítica da faculdade do juízo para entender melhor o significado desse jogo livre entre imaginação e entendimento, e depois também entre imaginação e razão,
e ambos relativos a experiências estéticas significativas, que é do belo e do sublime, respectivamente. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.